Estão hoje conosco o nosso querido Braz Reginaldo, que é trabalhador da nossa casa, querido de todos nós, né? Teremos uma tarde maravilhosa, com certeza. Obrigado. Companheiros, boa tarde a todos. Vamos começar o nosso estudo então, mas antes eu vou contar uma pequena parábola. Eu adoro contar historinha, né? Tinha um sábio resolveu fazer uma viagem pela Índia, naquelas cidadezinhas da Índia. E aí ele chegou numa cidadezinha lá, fazendo os seus ensinamentos, e dali ele iria para uma outra cidade também próxima. E o que separava essa cidade era uma montanha, o que separava uma cidade da outra era uma montanha e, consequentemente, um vale. Aí ele observou que todas as pessoas que iam para essa cidadezinha próxima iam pela montanha. Só que a montanha era uma montanha muito alta, cheia de escarpa e tal. Aí ele perguntou por que as pessoas, ao invés de irem pelo vale, em vez de irem pela montanha, por que não iam pelo vale, que aparentemente era mais fácil? Aí falaram para ele que no caminho tinha uma serpente que atacava todos que passassem pelo vale. E às vezes ela invadia o vilarejo e todo mundo saía de casa por causa da serpente. Aí o sábio falou, tá bom. Aí no dia que ele ia para outra viagem, para outra cidade, ele resolveu ir pelo vale. E aí ao chegar aonde a serpente estava, a serpente falou para ele, você é audacioso mesmo, hein? Você não sabe que não pode passar por aqui? Ele falou assim, mas por quê? Ele falou, porque se passar por aqui eu ataco. Aí o sábio falou, mas por que você ataca? Ele falou assim, não ataco porque eu gosto de atacar. Ele falou assim, não, mas isso não é certo, olha só. Tem algum bicho que você teme? Aí a serpente falou assim, nenhum. Aí ele falou assim, nem a ave de rapina? Aí a serpente falou assim, não, a ave de rapina é o único bicho que eu tenho medo. Aí o sábio disse assim, imagine se a ave de rapina ficasse lá no rio, onde você bebe água, e não deixasse você beber água, você gostaria? Ele disse, não. Então, por que você então ataca os outros, faz uma coisa que prejudica? Aí foi embora. Aí algum tempo depois ele voltou pelo vale, aí a serpente não veio importuná-lo. Aí ele começou a gritar pela serpente. Aí ela apareceu toda machucada, cheia de ferida. Ele falou assim, o que aconteceu com você? Ele falou assim, não, eu fui seguir o seu conselho, como é que eu estou? Agora as pessoas da cidade vêm aqui, ficam me apedrejando, joga pedra, joga pau, estão me machucando, vão me matar. Aí o sábio falou assim, mas você não entendeu o que eu expliquei a você. O que eu falei com você é que você não deve atacar as pessoas. Eu não falei com você para você não se defender. Quando você for ser atacado, mostra as armas que você tem. Silva, prepara o bote, cospe o veneno, para que te respeitem. Eu não te ensinei a levar surra. O que eu falei era para você não agredir. É muito interessante essa parábola, né? Bem, então vamos ao nosso estudo de hoje. Bem, todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Logo, todos nós fomos criados simples e ignorantes. No início, nós vivíamos basicamente pelo instinto de conservação. Éramos praticamente animais, só vivíamos pelo instinto. Com o passar dos séculos, nós percebemos que se nós vivêssemos em bandos, teríamos mais condição de sobrevivência. Então, a partir daí, passamos a viver em bandos. E dentro desses bandos, nós percebemos que, perto de determinado grupo de pessoas, nós nos sentíamos bem. Então nasce, nesse momento, o sentimento de simpatia. E da mesma forma que nasce o sentimento de simpatia,
nasce também o sentimento de antipatia. Então nós procuramos nos afastar daqueles outros grupos nos quais nos acharmos incomodados. Com o passar dos milênios, os espíritos então vão adquirindo alguma evolução intelectual e moral, surgindo então neste momento o livre-arbítrio. Então o espírito já com bastante desenvolvimento intelectual, moral, então ele adquire o chamado livre-arbítrio. Mas continua ainda com o sentimento de simpatia e antipatia. Porém, agora, um pouco mais cônscio da sua realidade espiritual. Ou seja, ora encarnando, ora desencarnando. Ora encarnando, ora desencarnando. E uma vez desencarnados, os espíritos também se procuram uns aos outros por afinidade. Procuram se aproximar daqueles que têm as mesmas tendências, os mesmos comportamentos, os mesmos objetivos. E dessa forma vão então também lá na erraticidade evoluindo. E ainda na erraticidade, deixa eu só dar uma pequena explicação. A erraticidade é o local do espaço onde ficam todos os espíritos que ainda carecem de reencarnação. Então, todas as pessoas, quando desencarnam, o espírito vai para essa tal erraticidade. Então, nessa erraticidade é que estão todos os espíritos que ainda necessitam de reencarnação. Então nós temos aqui no nosso planeta também a nossa erraticidade, que é o espaço que envolve o nosso planeta, onde fica a erraticidade. Então na erraticidade, alguns espíritos que se unem, dessa forma, por simpatias, formam o que nós poderíamos chamar de família espiritual. Isso é uma coisa importante para nós entendermos. Então, ainda na erraticidade, alguns espíritos se dispõem a reencarnar, para reencarnados constituírem família. Então, faz-se, nesse momento, o que nós poderíamos chamar de um planejamento reencarnatório. E aí nascem com esse compromisso um com o outro. Aí vamos admitir que um espírito dessa, que está nesse caso que eu estou falando, nasce lá no Rio Grande do Sul. E outro espírito nasce lá no Rio Grande do Norte. Aí o espírito que nasce no Rio Grande do Sul, o espírito gaúcho, resolve vir passar as férias no Rio de Janeiro. E estando no Rio de Janeiro, resolve ir passear no aterro do Flamengo. E estando no aterro do Flamengo, resolve ir conhecer o Museu de Arte Moderna. E lá vai ele. Aquele espírito que veio do norte, nesse dia teve a mesma ideia de ir para o aterro passear e conhecer o Museu de Arte Moderna. E fez isso. Então os dois espíritos se encontram. E nesse encontro eles travam um diálogo. E esse tal diálogo é de tal sorte aconchegante, amigável, confortável, que alguns tempo depois eles estão casados, constituindo família. Será que esse encontro foi por acaso? A doutrina espírita nos explica que o acaso não existe. O que acontece é que esses espíritos
estavam o tempo todo procurando um ao outro. Porque a nossa mente tem propriedades que nós, humanos, ainda não conhecemos. E uma dessas propriedades é a chamada telepatia inconsciente. Então, essa telepatia inconsciente fez com que esses dois espíritos ficassem se procurando um ao outro até se encontrarem. Eles nada mais fizeram do que cumprir um acordo feito na erraticidade. Isso que eu acabei de falar está na questão 388 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores por que é que se dá esse tipo de encontro, e os espíritos superiores então explicam exatamente o que eu acabei de falar. O que eu acabei de dizer é essa exatamente a explicação. Uma vez constituída a família, os espíritos que ali estão encarnados têm mais facilidade de exercer o amor, a caridade, a tolerância e uma série de outras virtudes necessárias à evolução do espírito. Daí a importância da família. Por que os grandes missionários geralmente não casam? Se você observar no curso da história, os grandes missionários não construíram família. Por quê? Porque todos esses sentimentos eles já desenvolveram. Não precisa exercitar mais. E nós precisamos. E temos na família essa oportunidade. Não é isso? Existem pessoas chamadas materialistas. Essas pessoas não acreditam que exista nada no corpo além da matéria. Para o materialista não existe nada além da matéria. Isso é de tal sorte que quando existiu o cangaço no Brasil, havia alguns especialistas na Bahia que pedia a volante que quando matasse um cangaceiro, para mandar a cabeça do cangaceiro para a Bahia, que eles queriam estudar o cérebro do cangaceiro para ver se descobriam uma zona que justificasse a prática da violência. Então eles queriam examinar o cérebro para ver se no cérebro havia algum indício, alguma indicação que justificasse a prática da violência. O médico que fez a autópsia do Albert Einstein guardou o cérebro do Albert Einstein para posterior estudo, também procurando ver se encontrava no cérebro do Albert Einstein alguma diferença que justificasse a sua genialidade. Então esse é o materialismo. Para ele, todas as virtudes é consequência da matéria. E todos os defeitos é consequência da matéria. Por isso é que eles procuram na matéria a causa de uma e de outra. Com relação aos materialistas, evidentemente que para essas pessoas termina o laço de família com a morte. Ora, se só existe a matéria, extinta a matéria, não sobra nada. Só existe para eles a matéria. Não é isso? Cabe aqui uma outra observação. Existem as pessoas que são chamadas de anti-reencarnacionista, ou seja, não acreditam na reencarnação. Para essas pessoas, a alma é criada no momento do nascimento da pessoa.
Então, a pessoa que não crê na reencarnação, mas que acredita na existência da alma, entende que a alma é criada no momento do nascimento. Ou seja, toda alma é 0 quilômetro, nasceu naquele momento. Cabe aqui uma indagação. Se Deus cria a alma no momento do nascimento, por que é que tem algumas crianças que nascem com uma saúde espetacular? E por que é que existem crianças que nascem com grandes deformações físicas ou doenças? O que aquela criança que nasce saudável fez para merecer nascer saudável? E o que aquela criança que nasce com problema fez para nascer defeituosa? Nada. Ora, onde é que está a justiça de Deus? Então, este entendimento contraria um dos princípios de Deus. Não é isso? Que é justamente a imparcialidade. Então, cabe aqui essa indagação. No tocante à formação da família, para essas pessoas, a formação da família é um acaso. Porque, para elas, se a alma foi criada no momento do nascimento, não existe entre aqueles espíritos que constituem a família nenhum vínculo de um com o outro. Então, essas famílias são formadas ao acaso. Existe outro grupo de pessoas que entende que Deus é um todo universal. É o chamado panteísmo, ou religião panteísta. O entender dele, tudo emana de um Deus universal. Tudo, na natureza. Então, toda a natureza faz parte desse Deus universal. E quando qualquer ser vivo morre, a energia que habitava aquele corpo volta para esse todo universal. Vamos analisar sobre esse aspecto. Vamos imaginar uma pessoa muito inteligente, uma pessoa genial. Essa pessoa, ao morrer, a energia que existia naquela pessoa volta para esse todo universal. Vamos imaginar agora uma pessoa extremamente ignorante. Também essa. Quando morre, a energia dela volta para o todo universal. Vamos imaginar um animal feroz e agressivo. E outro animal manso e dócil. Quando ambos morrerem, a energia que havia neles volta para o Deus todo universal. Analisando por esse aspecto, a gente observa que esse Deus é uma verdadeira colcha de retalho. Ele tem uma parte boa, uma parte ruim, uma parte mansa, uma parte agressiva. Então, realmente é complicada essa teoria nesse aspecto. No tocante, e uma coisa importante também, é que nessa teoria não existe a individualidade. A pessoa perde a individualidade, volta a fazer parte de um todo. E nesse aspecto inserimos a família. Então a família simplesmente é aniquilada com essa teoria. Porque cada membro da família volta a fazer parte de um todo. Então essa doutrina chamada panteísta entende Deus dessa forma. Existem ainda aqueles que acreditam na continuidade da individualidade, ou seja,
acredita na existência e sobrevivência do espírito. Porém, entendem que a sorte do espírito está selada no momento da morte da pessoa. Se a pessoa tiver tido um bom comportamento, vai para o céu e lá ficará por toda a eternidade. E se a pessoa tiver tido um mau comportamento, irá para o inferno e lá ficará por toda a eternidade. Esta compreensão, essa teoria, ela não aniquila a família, mas com certeza separa. A não ser que todos os membros da família vão para o céu, aí vão continuar juntas. Ou que todos os membros da família vão para o inferno, aí vão continuar juntos. Porque se parte da família for para o céu e parte for para o inferno, separou por toda a eternidade. Não é isso? Vemos que todas essas doutrinas que nós falamos, falta uma coisa essencial, que é a lógica da reencarnação. Sem a lógica racional da reencarnação, nós vemos que acontece tudo isso. A doutrina não vai responder à razão, não vai responder à lógica, e não vai responder à ciência com esses entendimentos. Então, a chave de Rebeca é a reencarnação. Por que é que Eurípides Barçanufo tinha tanta dificuldade em entender o Sermão da Montanha? Por que é que muitas vezes Eurípides Barçanufo perguntava ao padre, lá de Sacramento, como que um pobre poderia ser venturoso? Que Jesus dizia, bem-aventurados os aflitos. E ele só obteve resposta quando conheceu o princípio da reencarnação. Ele viu a lógica da coisa. Então, sem a reencarnação, é muito difícil compreender isso. Então, nós vemos, né, que a reencarnação dos espíritos familiares é uma coisa fundamental para o progresso individual de cada um de nós. Então, na nossa família, nós temos a oportunidade de exercitar as virtudes necessárias para a nossa evolução. Por mais que a gente relute, não adianta. Não adianta. A gente pode não concordar e nem aceitar e nem ficar satisfeito quando Jesus diz, eu sou o caminho. Não adianta. A gente reluta, mas é a lei. Não adianta. Bem, no início dos nossos estudos, nós vimos que tão logo os espíritos adquiriram um certo grau de evolução, começaram então a se aproximar um do outro por afinidade. Também é assim na erraticidade. Também na erraticidade, os espíritos se aproximam um do outro por afinidade. Eles querem ficar perto daqueles outros espíritos que pensam como ele, vê as coisas como ele, têm as mesmas tendências que ele, têm os mesmos objetivos. É como nós aqui. A gente gosta de ir numa reunião festiva, onde estão as pessoas com as quais somos afins. Alguém aqui gosta de ir numa festividade de pessoas antipáticas? Todas as pessoas que eu acho antipáticas estão lá naquele churrasco, eu vou lá hoje. Só se for espírito de porco para fazer isso. Porque só vai ser desagradável estar lá. Não é isso? As pessoas são antipáticas.
Na erraticidade é a mesma coisa. Então os espíritos se aproximam por afinidade, em razão dessas tendências que nós acabamos de dizer, formando aquilo que nós dissemos ainda há pouco, a família espiritual. Então todos esses espíritos que se aproximam lá na erraticidade, por simpatia sincera, por afeição, é a nossa verdadeira família espiritual. E muitos daqueles espíritos dessa família espiritual reencarnam, enquanto outros espíritos ficam lá no espaço. Ora, aqueles que ficam no espaço continuam torcendo, ajudando e inspirando os que reencarnaram, porque não é da mesma família. São os nossos amigos, nossos familiares espirituais, que lá permanecem. E nós fazemos um verdadeiro rodízio de encarnação. Encarnamos inúmeras vezes juntos, fazendo um rodízio. Uma vez eu sou pai, numa encarnação. Na outra eu sou filho. Então os mesmos grupos de espíritos vão, através das encarnações, se afinando, se afinando, se afinizando uns com os outros, cada vez mais. Porque esse é o objetivo. Esse é o objetivo de Deus. É assim que o Espiritismo entende. Então o Espiritismo, ele não dissemina a família. Pelo contrário, o Espiritismo afirma que a família permanece, uma vez constituída, por toda a eternidade, fazendo esse rodízio. Ora uns encarnam, ora outros encarnam, mas uma vez constituída a família, essa não se desfaz mais. Então a doutrina não prega a dissolução da família. Ao contrário, prega a continuidade. Antes da reencarnação, durante a encarnação e depois da morte. Então os espíritos familiares continuam torcendo e ajudando uns aos outros, como fazemos. Temos o exemplo da nossa família. Cabe ressaltar que essa família espiritual a qual nós nos referimos é aquela família constituída por afinidade sincera, por aquela afinidade de alma a alma, de espírito para espírito. Não estamos aqui nos referindo àqueles grupos familiares formados por interesse de qualquer natureza material. Então, estamos aqui falando das pessoas que se aproximam umas das outras por uma sincera afinidade de alma a alma. Qualquer dessa junção por interesse está fora do nosso estudo de hoje. Por isso é que quando os fariseus perguntaram a Jesus: Mestre, por que é que Moisés permitiu o divórcio? Jesus então respondeu: por causa da dureza dos vossos corações, porque no início não era assim. E Jesus ainda acrescenta dizendo: na verdade Moisés separou o que nunca esteve unido, demonstrando claramente a diferença de união entre a união de alma a alma e a união por interesse. A gente viu até agora que os espíritos constituem a família por afinidade, tendências, gostos, modo de ver a vida, modo de interpretar as coisas. Às vezes eu digo para a pessoa: isso aqui é um azul marinho. Ah, não, a pessoa diz: isso é um azul petróleo. Ah, não, isso é um azul não sei o quê. Nós não vemos o azul da mesma forma.
E vamos encontrar um que diga que não é azul. Não é isso? Então a família se agrupa por essa afinidade. Acontece, às vezes, de no grupo familiar surgir uma pessoa, surgir um espírito totalmente diferente de todos os outros. No modo de ver, no modo de agir, no modo de pensar, no modo de falar, no modo de vestir, no modo de entender as coisas, totalmente diferente. Vamos imaginar uma família onde só haja pessoas, onde só haja espíritos de primeira ordem. Aí nessa família nasce um espírito de terceira ordem, com todas aquelas mazelas características de um espírito de terceira ordem. A gente fala assim, essa aí é a ovelha desgarrada da família. Quantas vezes já ouvimos isso? Quando a gente diz, né? Ou então diz, isso aí não pertence à família, a própria família fala, não, isso aí não é da nossa família não, isso aí não pertence à nossa família. Quando se diz isso, está se dizendo uma verdade mais profunda do que a gente imagina. Não é mesmo. Não é da família espiritual. Então é uma grande verdade. Mas por que será então? Agora, o oposto é verdadeiro também, tá? Pode ter uma família constituída só de espíritos de terceira ordem, que é aquela bagunça generalizada, aquela desordem e promiscuidade enciclopédica, e nascer ali um espírito de primeira ordem. Por que será que Deus permite isso? Que aconteça esse tipo de coisa. Deus permite que isso aconteça como prova para uns e meio de progresso para outros. Então, esse tipo de coisa na família tem por fim isso. Progresso para uns e prova para outros. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de prova e expiação. Então, o objetivo, quando Deus faz isso, é tentar, de alguma maneira, nivelar aqueles espíritos. Porque um, dando exemplo para o outro, talvez nivele. Este é o objetivo, que todos fiquem no mesmo nível, na mesma linha. Talvez por isso Jesus tenha dito que haverá um só rebanho e um só pastor. Quando o rebanho estiver uniforme, quando não houver ovelha desgarrada, não é isso? Um só rebanho. Talvez isso se aplica bem neste caso que nós estamos falando. Será que existe limite para a reencarnação? Não. Não existe limite para a reencarnação. O que é reencarnar? A gente poderia entender reencarnar com o ato do espírito adquirir carne. Ele vai encarnar, ele vai adquirir carne. Ou seja, ele vai adquirir um corpo material, para que, através desse corpo material, ele possa proceder às suas obrigações de natureza material, objetivando sempre o progresso, objetivando a evolução. Então, se nós tomarmos por ponto de referência o planeta Terra, que é um planeta inferior de prova e expiação, nós observamos que a nossa matéria é muito densa, é muito grosseira. A nossa matéria é tão densa que nós estamos sujeitos a doenças inacreditáveis e desconhecidas por todos nós. De tão grossa que é a nossa matéria. Nos mundos mais evoluídos, as matérias de lá é mais quintessenciada. A matéria das pessoas que lá vivem é uma matéria mais leve, mais sutil do que a nossa. Ora, se é uma matéria mais leve, mais sutil, tem menos doença. Então, nos mundos felizes, bem mais evoluídos do que nós,
Não existe um montão de doença que nós temos aqui, que é provocado pela a densidade da própria matéria. É como se a matéria adoecesse a si própria. Não é isso? Quantas pessoas têm que operar para tirar excesso disso, daquilo? A nossa matéria é muito densa. Então, à medida que vamos evoluindo, vamos, então, habitando mundos mais evoluídos, onde a matéria é mais sutil, a ponto de, nos mundos extremamente evoluídos, a matéria se confundir com o próprio perispírito. E aqui mesmo na Terra, o perispírito difere de pessoa para pessoa. Vamos imaginar o perispírito, por exemplo, do Chico Xavier. É evidente que o perispírito do Chico Xavier é um perispírito muito mais sutil, muito mais leve, muito mais quintessenciado do que a maioria das pessoas. E uma coisa também, a erraticidade dos mundos superiores guarda relação com a superioridade do próprio mundo. Então, a erraticidade dos mundos guarda relação com o próprio mundo a qual pertence. A nossa erraticidade aqui da Terra é densa, grosseira. A gente vê nos romances de André Luiz e outros que tem gente na erraticidade atolado no lodo, na lama, não tem? Porque a nossa erraticidade também é muito grossa. Então, nos planetas mais evoluídos, a erraticidade também é mais evoluída, é mais sutil, mais leve, não tem? Uma série de coisas que tem aqui. Depende só de nós ficarmos mais ou menos tempo aqui. Aquele de nós que conseguiu uma evolução de tal sorte que mereça ir para um planeta feliz, irá. Mas temos que fazer por onde? Né? É aquilo que disse o Eurípides Barçanufo. Deus tem toda a eternidade para esperar a gente. Deus não tem pressa nenhuma que a gente chegue lá. Ele tem toda a eternidade. Nós é que talvez devêssemos apressar o nosso passo, porque ele estará lá. Palavras de Eurípides Barçanufo. Qual é o objetivo da reencarnação? O objetivo da reencarnação é, primeira coisa, que nós possamos ressarcir nossos débitos do passado. Através da reencarnação, nós temos a oportunidade de evoluir, de aprender. Tudo que nós aprendemos em cada encarnação está registrada no nosso perispírito, no que nós podemos chamar de memória integral. O conhecimento de todas as nossas encarnações está no nosso perispírito, na nossa memória integral. Nós não nos lembramos. Mas o fato de nós não nos lembrarmos não significa que nós não temos. Apenas não lembramos. E isto é provado, isso que eu acabei de falar, que o espírito guarda todo o aprendizado de existências anteriores. Isso é provado através do que se chama criança prodígio. Como que uma criança de 5 anos pode fazer coisas que nunca aprendeu nessa encarnação? E se sabe porque aprendeu. E se não foi nessa encarnação, foi aonde? Só pode ter sido em outra. O que acontece é que o espírito da criança não está tão entranhado na matéria igual do adulto. O espírito da criança ainda tem uma certa liberdade. E por essa razão, às vezes ele acessa a sua própria memória integral. E exterioriza o seu conhecimento. Se nós entrarmos na internet, vamos ficar um dia inteiro lendo história de criança prodígio.
Como nós não temos o dia inteiro, eu peguei 3 casos e vou ler para vocês exatamente igual está na internet. Até com as cores da internet aqui. Eu fui lá e copiei. Mas eu vou ler rapidamente para nós, para provar a memória integral, que o conhecimento está no espírito. E a criança, por alguma razão, acessa essa memória. Vejam só. Jean Philippe Baratier nasceu em 19 de janeiro de 1721, em Nuremberg, Alemanha. Faleceu em 5 de outubro de 1740, ou seja, morreu com 19 anos. Foi um alemão estudioso, uma notável criança prodígio do século XVIII. Publicou 11 obras e publicou uma grande quantidade de manuscritos inéditos. Seu progresso foi tão rápido que quando ele tinha 5 anos de idade, ele podia falar francês, latim e holandês com facilidade, e ler grego fluentemente. Ele então estudou hebraico durante 3 anos, e com 8 anos de idade, traduziu a Bíblia hebraica para o latim e para o francês. Aos 14 anos, foi admitido mestre de artes na Universidade de Halle e recebeu o prêmio Academia Real de Berlim de 1755. Vamos ao outro. William Rowan Hamilton nasceu em Dublin a 4 de agosto de 1805 e faleceu em Dublin a 2 de setembro de 1865, com a idade de 60 anos. Foi um matemático, físico e astrônomo irlandês. Hamilton foi uma criança prodígio. Aprendeu a falar diversos idiomas. Diz a história que aos 13 anos, Hamilton falava 13 línguas, além da maioria das línguas europeias clássicas e modernas. E falava ainda persa, árabe, sânscrito e malaio. Em 1822, com 17 anos, ele inicia o estudo sistemático da mecânica celeste de Laplace. Laplace foi essencial no desenvolvimento da sua própria obra. No entanto, ao estudar a obra de Laplace, ele encontra um erro e desenvolve a demonstração correta para corrigir o erro de Laplace. Contribuiu com trabalhos fundamentais ao desenvolvimento da ótica dinâmica, da álgebra. A sua descoberta mais importante em matemática é a dos quaterniões. Em física, é muito conhecido pelo seu trabalho em mecânica analítica, que veio a ser influente nas áreas da mecânica quântica e da teoria quântica de campo. Em sua homenagem, as pessoas que seguem seus ensinamentos são chamados de hamiltonianos. E agora vamos ao caso mais espetacular que eu encontrei, dos que eu vi. Henri de Renec. Henri de Renec nasceu em Lübeck, na Alemanha, em 1721. E faleceu em Lübeck, na mesma cidade, em 17 de junho de 1725. Ou seja, morreu com 5 anos de idade. Nascido em Lübeck em 1721, falou quase ao nascer. Aos 2 anos, sabia falar 3 línguas. Aprendeu a escrever em alguns dias e logo se exercitou em fazer discurso. Aos 2 anos e meio, prestou um exame de geografia e história moderna. Vivia apenas do leite materno. Dada sua genialidade, resolveram desmamá-lo. Isso lhe gerou problemas de ordem física. E ele então começou a definhar e morreu em Lübeck, em
junho de 1725. Com 5 anos de idade, no leito de morte, ele diz para todos que rodeavam: não se preocupem, eu vou nascer de novo. Isso está na internet para qualquer um ver. A respeito desse garoto, a respeito dele, Gabriel Delano disse a seguinte frase: neste caso, a lâmina gastou a bainha. Meus amigos, que Deus nos ampare.